Muito bem, vamos para o terceiro e último bloco. João, uma curiosidade. Eu vim para Joinville em 1979. A época que Joinville estava crescendo. Mas éramos uma cidade pequena, onde todos se conheciam. E como é que era Joinville que você encontrou quando veio pela primeira vez trabalhar aqui em Joinville? Em que ano foi? Eu vim para cá em 68. O jornal A Notícia era na Abdom Batista. Só tinha uma lanchonete que merecia esse nome em Joinville, era Interlagos, né, Marquinhos? Sim. E lá na desembocadura da Rua do Príncipe, na Ministro Calógeras, tinha a panificadora Joá. Então, Veríssimo, tu via um Fusca vindo, o cara nem falava, ó, tá vindo um Fusca. Ah, não, lá tá vindo um Marquinho. Porque você olhava para o carro, sabia de quem era aquele carro, o nome, o dono. Joinville tinha 70 e poucos mil habitantes, 78 mil habitantes naquela época. O prefeito era o Dr. Ara do Carmen, que era um alemão, médico e alemão. Alemão porque nasceu na Alemanha. Porque nasceu na Alemanha, ele era alemão mesmo, não era porque era de origem alemã. E o Dr. Ara, eu era encarregado de cobrir a prefeitura, e a prefeitura é ali na esquina da rua Jaguaruna, onde hoje é a JK. Não tinha JK. Aí a prefeitura ficava ali num casarão. Eu nunca encontrei o doutor Harold Carman na prefeitura, sempre no consultório dele. Ele só ia na prefeitura para assinar o que tinha que ser assinado e, às vezes, um funcionário da prefeitura ia lá no consultório dele levar para que ele despachasse lá mesmo. E ele foi considerado um prefeito horrível, porque não fez nada. Foi onde a oposição, o MDB, cresceu e o Pedro Ivo Campos foi eleito e herdou a prefeitura com as burras cheias de dinheiro, porque o doutor Ara não ganhava. Joinville já era uma cidade pujante, com empresas poderosas, arrecadação magnífica, e o doutor Ara não fez nada. E aí o Pedro Ivo ganhou a prefeitura com as burras cheias de dinheiro. Aí me lembro de 3 obras do Pedro Ivo. Essa rua que vai aqui da Tenente Antônio João, como é o nome daquela rua ali, Marquinhos? Da Tenente Antônio João lá por Iriú. A Piratuba. E a Papa João 23. E abriu a JK. E ele abriu a JK em cima das terras do colégio. Tem uma freira que morreu esses dias. Enquanto ela viveu, ela odiou o Pedro Ivo e disse que ele estava queimando no inferno, por causa de ter aberto a JK em cima das terras do colégio lá. Imagine o Joinville hoje sem a JK. Imagine sem a JK, sem a Piratuba e sem a Papa João 23. Marquinhos, falamos de um caso de polícia. Qual foi a cobertura que mais te marcou nessas décadas de reportagem policial, a maioria dos anos no jornal A Notícia? Qual foi o crime, a cobertura? Naturalmente que você esteve na cena do crime, como os americanos chamam, e você continuou dando suíte a esse assunto. Foram muitos, Veríssimo. Foram muitos casos. Esse do maníaco da bicicleta foi um deles. Teve 1 ou 2 casos de sequestro que aconteceram aqui na Serra, lá para cima do Planalto Norte, que eu também saí de Joinville para acompanhar. Teve a morte do Norton Batista, que era um colunista social do jornal O Estado, e eu fiquei 30 dias em Florianópolis fazendo cobertura também para o jornal, mas naquela época foi para o jornal Diário Catarinense. E então foram casos assim marcantes, porque veja você, o caso do Norton ficou no mínimo uns 2 meses sendo suitado pelos jornais,
Por exemplo, chegava na DEIC, que o delegado Renato Rendes era o delegado que estava comandando as investigações da morte do Norton, e ele chegava na delegacia às 7 horas, eu já estava lá sentado esperando ele, eu, fotógrafo. A gente acordava, ficava no hotel, acordava cedo, e ele dizia, pô, mas eu mal cheguei aqui, eu digo, doutor, vamos para a luta, vamos para a luta. E então, assim, foi uma cobertura em cima dos acontecimentos. Quer dizer, você foi convidado como repórter do Diário Catarinense aqui de Joinville para ir a Florianópolis, especialmente para fazer a cobertura desse crime. Fiquei 30 dias lá, Veríssimo. E como é que ele morreu? Qual foi o mistério? O Norton foi o seguinte, ele estava passando no centro de Florianópolis e foi parado por uns rapazes ali e deu um desentendimento, porque os rapazes queriam dinheiro, parece que queriam comprar drogas e coisa e tal, e no desentendimento acabou um deles puxando o revólver e acabaram atirando e matando o Norton. Como o Norton era um colunista social muito conhecido em Santa Catarina, ele era uma pessoa bastante influente, e teve uma repercussão muito grande, muito grande. E, no fim, acabaram descobrindo que tinha envolvimento, inclusive, de filhos de pessoas da alta sociedade de Florianópolis, né, de empresários de Florianópolis. Eu confesso para ti, Veríssimo, que, olha, depois eu não lembro como é que o caso do Norte terminou. Eu não lembro hoje como é que terminou. Mas eu sei te dizer que durante o período das investigações eu fiquei lá 30 dias e foi um negócio que repercutiu demais, demais. E não foi só na capital, foi em toda Santa Catarina. Certo. O João Francisco, falamos sobre o Harold Carman, prefeito Harold Carman, que foi indicado pelo Wilson Bender e venceu a eleição. Ele era um médico, não fez campanha. A pergunta que te faço é o seguinte, na sua opinião, para não fazer injustiça, quais os 2 melhores prefeitos que Joinville teve até agora? Você que conviveu com Harold Carman, Pedro Ivo, depois do Pedro Ivo veio Luiz Henrique, do Luiz Henrique veio o Fraita, do Fraita veio Lula, do Lula veio Carlito, do Carlito veio, aliás... O Luiz Henrique de novo. O Luiz Henrique de novo, depois o Tebaldi, depois o Carlito. E, olha, Veríssimo, Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Sim. Qual foi o melhor prefeito de Joinville? Joinville teve vários momentos. Era uma cidade, ela praticamente duplicava a cada 10 anos. De tamanho, e de faturamento, e de importância. E os desafios e os problemas? Os desafios gigantescos. O único governo que teve um planejamento mesmo foi o do Bender. Tanto assim que a Marquês de Olinda, ela estava lá no plano diretor do Bender. Ela não seria construída onde ela está hoje. Ela ia emendar com a Visconde de Mauá e ia fazer esse trecho aqui, como uma via paralela a João Colino. Lembrando que na época não existia Blumenau, a rua Blumenau. A Blumenau ela existia naquele trechinho da Max Colim para baixo, até o Hospital Dona Helena, e ali do Dona Helena para frente ela tinha um outro nome, Henrique Maier, né? E aí depois fizeram a Blumenau, depois que eu cheguei aqui fizeram a Blumenau, calçaram a João Colim, calçaram a minha rua ali, a Prudente de Moraes e a Visconde de Mauá, e o Bender, ele teve esse planejamento. Que depois o Pedro Ivo seguiu em parte, porque o Bender tinha essa visão de ligar a cidade. Porque você imagina Joinville. Joinville tinha João Colim, que levava até o centro. Não tinha nenhuma conexão com a zona sul da cidade. Aí tinha que sair pegando uma ruazinha aqui, outra ruazinha lá, para pegar a primeira avenida reta que tinha, que era Getúlio Vargas. Emendar com a Getúlio Vargas. Aí o Pedro Ivo, dentro daquele planejamento que o Bender desenhou lá atrás, fez a JK,
aplausos para ele. Fez a Rua Piratuba, fez a Tenente Antônio João e foi ligando essa periferia da cidade. O Luiz Henrique deu prosseguimento nisso. O Lula, estimulado, provocado pela questão ambiental, se preocupou mais com o Rio Cachoeira, de limpar o Rio Cachoeira, recuperar o Rio Cachoeira, que ele ia tomar banho no Rio Cachoeira, chegou a tomar, mas ele foi quase lá na Baía da Babitonga, porque o rio continuava sujo. O Luiz Henrique fez a Ponte do Trabalhador, que era outra ponte de conexão. Então nós tivemos esse prefeito extraordinário. O Tebaldo foi um grande prefeito na questão de pavimentação. Ele pavimentou, ele tinha 300 e poucos quilômetros de ruas não pavimentadas, e o Tebaldo fez muito. O Carlito perdeu a chance de se tornar um dos grandes prefeitos. A única obra notável do Carlito foi a limpeza do Rio Matias, né, e do Rio Morro Alto, e todo o resto ficamos sem saber o que aconteceu. Enfim, cada um à sua maneira. O Joinville teve seus prefeitos notáveis, e eu conheci do Bender para frente e convivi com o Sr. Helmut Falgata, que era nosso patrão, né, Marquinhos? Convivi com o Sr. Baltazar Busch, que tinha sido um prefeito e tinha muito orgulho disso, e o próximo prefeito, porque eles compraram o jornal pertencia ao Jornal Estado, a notícia. E aí os três, o Falgata, o Helmut Falgata e o Baltazar Busch, se juntaram e compraram o jornal com um propósito: de o jornal ser uma plataforma de difusão política de um projeto de administração da cidade. Aí o Falgata foi prefeito, e aí os três seriam prefeitos sucessivamente. O Falgata foi prefeito, o Baltazar foi prefeito, e o seu Helmut, quando chegou a vez dele de se candidatar, a Consul estava explodindo de crescimento. O Wittfried. O seu Wittfried. A Consul estava explodindo de crescimento, estava indo lá para o Distrito Industrial, saindo aqui da Rua Araranguá, e aí ele preferiu abrir mão. Foi onde o Bender, até num gesto de rebeldia, porque contrariando o Dieter Schmidt, que era o chefe dele lá na Tupi, o Bender se lançou candidato e ganhou e fez um governo magnífico. Muito bem. Marquinhos, voltando à situação de Araquari, está crescendo muito o município. Você é testemunha de quando foi para lá morar, do crescimento da economia, das empresas, e é só visitar ali a parte de Araquari, da BR-101, a gente fica impressionado com o número de empresas que já estão lá, entre elas a BMW, a Fortlit, se não estou enganado, aquela de caixa d'água, enfim. E aquele depósito de BID que tem ali escondido em Araquari, Marquinhos? O Veríssimo, aquele é um estacionamento, né? Um estacionamento grande que tem ali na BR-101, bem pertinho, por sinal, é vizinho da BMW ali. E isso ali, Veríssimo, ele começou com o ex-deputado Edinho Bez. O deputado convenceu, lá em Brasília, de que o porto de Itajaí tinha condições de receber automóveis, começou com a Chevrolet, que vinham da Argentina, fabricados na Argentina, e poderiam entrar em Santa Catarina, e aqui receberiam, então, aquele tratamento de loja. Nacionalização, né? Tratamento de loja também, coisa e tal, né? Tira daquele banho antes e saindo daqui, então, em cima dos cegonheiros para serem distribuídos nas revendas do Brasil. E a Tegma, que é a empresa contratada para fazer o recebimento desses carros, né? E é a responsável pelo estacionamento. E hoje está servindo também a BID. E, Veríssimo, a Araquari, o que a gente percebe hoje é que ela não para mais de crescer.
É impressionante. Hoje, segundo relatos, né, não é uma informação oficial, mas o que se diz em Araquari, existem em torno de 30 mil lotes prontos para construir. Agora, pelo menos eu não tenho conhecimento de quantos desses lotes novos que foram surgindo ao longo do tempo, quantos desses estão ocupados hoje. Mas é fácil de você perceber quando você passa pelos loteamentos. Infelizmente, Veríssimo, esse crescimento de Araquari, por um lado, ele é fundamental, ele é importante, porque tirou Araquari a pecha de que Araquari era uma cidade de passagem, né? Só se passava por Araquari. O Araquari hoje está no mapa de desenvolvimento de Santa Catarina e até mesmo do Brasil. Agora, só que é um crescimento que merece um pouquinho mais atenção do poder público, porque acabou se transformando num crescimento desordenado, né? Isso é sabido, e o prefeito hoje está trabalhando em cima justamente dessa área, que é a área da prestação, melhorar a prestação do serviço público, porque problemas existem e não é pequeno, como também existem em outras cidades, mas Araquari cresceu muito, né? Veja você, Veríssimo, quando eu cheguei lá tinha em torno de 20 mil habitantes, hoje tem 47 mil habitantes, né? Em 10 anos duplicou, ultrapassou, né? Mais do que duplicou. Então, claro que a cidade, quando recebe um volume de montante, assim, uma habitação dessa velocidade, os problemas também acompanham, não há como. Mas eu vejo hoje com muita boa vontade o prefeito que está lá hoje, que é o Lodigiero Gordo, e ele hoje preocupadíssimo com isso, ele tem demonstrado também muita preocupação com a questão do hospital, tenho notado que ele não deixa a obra do hospital parar, ele quer inaugurar, ele quer terminar o hospital e colocar o hospital em funcionamento, né? E eu acho até que ele tem todo mérito e razão para isso, porque o hospital já foi uma ideia dele já lá no início do primeiro governo dele, juntamente com o Clenilton. E também... Isso é bom para Joinville também, né, Marcos? Sim, não só para Joinville, mas para São Francisco do Sul, para toda a região, né, Veríssimo? Para toda a região. Porque isso evita do pessoal de Araquari vir para o Hospital São José aqui, tendo esse equipamento lá, isso vai contribuir também, e é do interesse de Joinville, é um interesse regional. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Marquinhos, mais alguma coisa a acrescentar? Sim, Veríssimo, uma informação que eu fiquei sabendo lá em Araquari, está em tratativa com uma empresa do Japão, da China, uma empresa de pneus, que inclusive já teria adquirido até a área em Araquari, e vai ser, inclusive, a maior fábrica de pneus do Brasil. É o que se fala hoje lá. Pelo menos as informações que chegam, né? Então, Araquari tem tudo para receber aí uma grande empresa mesmo, que é essa empresa chinesa, né, de fabricação de pneus. João, muito obrigado por participar aqui do programa, mais uma vez aqui participar. Sucesso e saúde para nós, né? O que importa. Amém. O velhinho, a única coisa que o velhinho tem medo é de doença. É verdade. Tenham todos um bom final de semana. Esse programa é apresentado sexta-feira. Se você viu parte, recomendo o primeiro bloco, uma entrevista com a Lirene da Fraga. O programa é reprisado domingo, 22 horas. Bom final de semana e até o próximo programa.